Capítulo 15 O poder ilimitado da mente. O 13º milagre da vida. Por ordem de importância, é a mente do homem que leva a todos os outros milagres da vida, pois a mente é o instrumento com que o indivíduo relaciona-se com todas as coisas e circunstâncias que afetam ou influenciam sua vida. Sem dúvida, a mente humana é o produto mais misterioso da natureza e o que mais inspira assombro. Ao mesmo tempo é a menos compreendida e mais frequentemente abusada das imensas dádivas do Criador para o homem. A mente é a cidadela da alma, é onde situa-se o elo entre o processo de pensamento consciente do homem e a inteligência infinita. É o quadro de distribuição, por assim dizer, por onde o homem pode sintonizar e se comunicar diretamente com o grande reservatório universal da inteligência infinita e de lá extrair as respostas para todos os seus problemas e o caminho para realizar todas as suas esperanças, sonhos e aspirações. E, o mais importante de tudo, a mente é a única coisa sobre a qual o Criador deu ao homem o total direito de controle, uma prerrogativa que nem mesmo o Criador deixou de lado, reverteu ou usurpou de algum modo, o que sugere fortemente que a mente foi projetada para uso exclusivo do homem, que é a dádiva mais importante do Criador e o meio para o homem poder controlar a maior parte de seu destino neste mundo. Todos os sucessos do homem e todos os seus fracassos e frustrações são resultado direto da maneira como ele usa a mente ou negligencia seu uso. As operações funcionais da mente dividem-se em 9 departamentos, parecido com uma empresa bem organizada. Alguns desses departamentos funcionam automaticamente, sem direção do indivíduo, enquanto outros estão sob seu controle o tempo todo. Eis aqui a lista de todos os departamentos da mente. 1. A faculdade da vontade. A vontade é a chefona de todos os outros departamentos da mente. É o ponto de partida onde o indivíduo começa a exercer a grande prerrogativa do controle exclusivo sobre seus pensamentos. A faculdade da vontade é o sim e o não do conjunto da mente. Executa as ordens do indivíduo a despeito de sua natureza ou do efeito que possam ter sobre ele. O poder da vontade permanece forte na exata proporção do uso. Uma vontade ociosa, assim como um braço ocioso, se tornará mole e fraca. 2. A faculdade do raciocínio. A faculdade do raciocínio é a juíza presidente da mente. Quando tem ordem ou permissão para fazê-lo, emite julgamento sobre todas as ideias, metas, desejos, propósitos e circunstâncias que o indivíduo leva à sua atenção, mas suas decisões podem ser deixadas de lado pela grande chefona, a vontade, ou neutralizadas pela influência das emoções. Se a vontade não se afirmar, uma das principais fraquezas de todo suposto pensamento é a tendência dos indivíduos de permitir que a vontade seja posta de lado pelas emoções. Esse erro poder ser, e muitas vezes é, trágico, pois as emoções não têm relação com a lógica ou o raciocínio. Portanto, toda a ação nascida das emoções deve receber cuidadosa atenção da vontade. 3. A faculdade das emoções. Cá está o ponto de partida de uma grande parte de todas as ações da mente. As pessoas tomam decisões que se harmonizam com seus sentimentos, e se envolvem em atividades que não foram antevistas pelas faculdades do raciocínio e da vontade. Tais decisões costumam ser mais insensatas do que sensatas. O uso imprudente mais comum das emoções, sem a devida atenção das
Faculdades do raciocínio e da vontade, origina-se da emoção do amor. A emoção do amor compartilha uma qualidade espiritual da mais elevada ordem, mas pode ser, e com frequência é, a mais perigosa de todas as emoções porque as pessoas em geral não a submetem à influência modificadora do raciocínio e da vontade. Pensadores precisos, pessoas que usam todos os setores de sua mente no processo do pensamento, nunca permitem à emoção do amor expressar-se até suas ações terem sido cuidadosamente vistoriadas pelo raciocínio e pela vontade. Além disso, o pensador preciso submete todos os seus desejos, planos e objetivos mais íntimos ao raciocínio e à vontade para certificar-se de que sua ânsia e entusiasmo não solapem sua sabedoria, e sua emoção do amor está sempre sob suspeita, para que não saia de seu controle. 4. A faculdade da imaginação. Essa faculdade é a arquiteta da alma do homem, com a qual ele pode moldar seu destino neste mundo a seu gosto e trocar ou modificar os padrões sempre que lhe apetecer. Com a ajuda da imaginação, o homem pode penetrar os espaços intergalácticos da infinitude à velocidade da luz, conquistar o céu acima e os mares abaixo dele e criar milhões de ideias e conceitos em seu benefício pela mera combinação de velhas ideias e conceitos em novas formas. Graças à imaginação, o homem pode combinar fantasia com realismo e molda-luz em impérios vivos de atividades que mudam todo o curso da civilização. Nada é impossível de ser realizado pela imaginação guiada pelas faculdades do raciocínio e da vontade, mas imaginação desenfreada pode causar destruição na vida do indivíduo, e dizem que, quando a emoção do amor e a imaginação juntam-se e saem para farrear desacompanhadas, o indivíduo pode nunca mais recuperar-se do estrago que causam. A imaginação é o local de origem da enfermidade física conhecida como hipocondria, que se mostrou um grande problema para os médicos. Pode ser também o local de origem da cura da hipocondria, e muitas autoridades abalizadas afirmam que a imaginação exerce influência tão poderosa sobre o corpo físico que pode ativar seu mecanismo de resistência e fazer com que elimine muitos tipos de enfermidades físicas reais. A imaginação é uma grande instituição cujas potencialidades são praticamente ilimitadas, mas é uma instituição muito ardilosa, que exige supervisão constante das faculdades do raciocínio e da vontade. Pode ser útil você ler a frase anterior muitas vezes, até ficar impressionado pela potência da sugestão contida. 5. A faculdade da consciência. Temos aqui o departamento da mente que concede orientação moral ao indivíduo. Se permitida funcionar sem interferência, a consciência processa cuidadosamente todas as metas e propósitos do indivíduo e o adverte quando não se harmonizam com as leis morais da natureza. A advertência cessa e a consciência eventualmente para de atuar por completo se o indivíduo negligencia ou fracassa em prestar atenção às advertências. O indivíduo que tem pleno apoio da consciência em todos os seus desejos, metas e propósitos possui acesso direto à fé necessária para capacitá-lo a realizar aquilo em que coloca seu coração e mente. 6. Os 5 sentidos físicos. Os 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato, são os braços físicos do cérebro, com os quais ele contata o mundo exterior e adquire informação. Os sentidos nem sempre são confiáveis.
Requerem, portanto, supervisão constante das faculdades do raciocínio e da vontade. Sob qualquer tipo de atividade altamente emocional, os sentidos com frequência ficam confusos e altamente inconfiáveis, como no caso de medo súbito ou raiva intensa. Não se deve permitir que nenhuma decisão tomada sob influência de medo ou raiva seja adotada até ser minuciosamente verificada pelo raciocínio e pela razão. 7. A faculdade da memória. Aqui está o arquivo do cérebro, onde são armazenados todos os impulsos, todas as experiências conscientes e todas as sensações que chegam ao cérebro pelos 5 sentidos físicos. A memória também é muito inconfiável, como a maioria das pessoas pode atestar. Necessita, portanto, da supervisão e disciplina da vontade e do raciocínio. A principal causa para a inconfiabilidade da memória é que o arquivista, o indivíduo que supervisiona a ação da memória, é descuidado, não tendo um sistema definido de trabalho. Pode se tornar a memória razoavelmente confiável com a ajuda de um curso prático de treinamento da memória, tal como o sistema ROT. A confiabilidade da memória é totalmente uma questão de disciplina, supervisão e educação do arquivista, responsável pelo funcionamento dessa importante faculdade mental. 8. O sexto sentido. Essa é a estação transmissora e receptora da mente, por onde se envia e recebe automaticamente vibrações de pensamento e talvez outras vibrações ainda mais altas que emanam de planos de inteligência além de nosso mundo. Esse é o meio de comunicação entre o indivíduo e os guias invisíveis que se acredita estarem disponíveis para servi-lo. O sexto sentido é o meio pelo qual uma mente devidamente qualificada pode comunicar-se com outras mentes a qualquer distância por telepatia. O princípio da telepatia foi reconhecido por autoridades abalizadas como uma realidade viável e os meios pelos quais pode ser colocada a funcionar foram descritos em detalhes em muitos livros, inclusive alguns dos meus. 9. A seção subconsciente da mente. Esse é o quadro de distribuição, por onde a seção consciente da mente pode comunicar-se diretamente com a inteligência infinita. O subconsciente atua sobre qualquer ideia, plano ou propósito que chegue a ele e não tenta distinguir entre influências positivas e negativas, certas ou erradas, mas reage mais rápida e eficientemente. As influências dotadas de alta carga de emoções, tais como medo, raiva, crença e fé. A seção subconsciente é dócil às influências da seção consciente da mente, que muitas vezes teimosamente fecha as portas ao subconsciente por meio de medos, limitações e crenças falsas, a fim de driblar essas barricadas montadas pela mente consciente e dar orientações ao subconsciente para a cura de enfermidades físicas. Doutores em terapia sugestiva muitas vezes esperam até o indivíduo estar adormecido, às vezes por meio de hipnotismo, e então comunicam-se diretamente com o subconsciente. Conforme afirmado anteriormente, existe uma máquina que funciona com sucesso para dar ao subconsciente qualquer ordem desejada enquanto o indivíduo está adormecido. As ordens ou instruções são gravadas em um disco de fonógrafo e colocadas na máquina, que toca o disco a cada 15 minutos. Até o indivíduo acordar e desliga lá. A máquina é operada por um relógio que pode ser regulado para começar a tocar o disco depois que o indivíduo estiver adormecido.
As referências aos departamentos da mente neste livro são necessariamente breves e não pretendem fazer uma análise exaustiva do assunto, mas apenas dar uma panorâmica dos mecanismos de operação da mente humana, junto com uma breve descrição da medida em que tais departamentos estão sob o controle do indivíduo. Deve-se enfatizar que todo pensamento, seja positivo ou negativo, tende a revestir-se de seu equivalente físico e trata de fazer isso inspirando o indivíduo com ideias, planos e propósitos para alcançar os fins desejados por meios naturais e lógicos. Depois que um pensamento sobre um assunto torna-se hábito, pela repetição, é assimilado e automaticamente colocado em ação pelo subconsciente. Pode não ser verdade que pensamentos são coisas, mas é verdade que os pensamentos criam coisas, e as coisas assim criadas são impressionantemente semelhantes à natureza dos pensamentos a partir dos quais são moldadas. Muita gente competente para avaliar com precisão acredita que cada pensamento emitido inicia uma vibração sem fim, com a qual aquele que o libera terá que lidar mais adiante. Que o homem nada mais é do que o reflexo físico do pensamento acionado pela inteligência infinita. Muitos também acreditam que a energia com que as pessoas pensam nada mais é do que uma porção projetada da inteligência infinita, que o indivíduo toma para si da fonte universal pelo equipamento do cérebro. Chegamos agora ao ponto em que devemos começar a explicar os meios pelos quais a mente pode ser condicionada para tratamento dentário, cirurgias extensas ou qualquer outra experiência desagradável que se tenha que encarar. O condicionamento da mente deve ser feito inteiramente pelo subconsciente. Portanto, vamos dar mais uma olhada nos meios pelos quais pode-se chegar ao subconsciente e direcioná-lo à vontade para qualquer finalidade. Você não pode controlar inteiramente seu subconsciente, mas pode influenciá-lo voluntariamente a agir em qualquer desejo, plano ou propósito que deseje traduzir em forma concreta. O subconsciente nunca permanece ocioso. Se você negligencia mantê-lo ocupado com desejos de sua escolha, ele se alimentará dos pensamentos inspirados pelo ambiente, especialmente aqueles associados a coisas que você não quer, teme ou de que não gosta. Quer reconheça ou não, no cotidiano você vive em meio a todo tipo de impulsos de pensamento que chegam a seu subconsciente sem o seu conhecimento. Alguns desses impulsos são negativos, alguns são positivos. Você agora está prestes a aprender como cortar o fluxo de influências negativas que chegam a você e o influenciam e os meios pelos quais essas influências negativas, incluindo todos os medos, podem ser suplantadas por desejos, planos e propósitos de sua escolha, incluindo em especial os meios de dominar a dor física. Quando dominar a técnica que está prestes a receber e aprender a aplicá-la, você possuirá a chave que destranca a porta do seu subconsciente e controlará essa porta tão completamente que pensamentos ou influências indesejáveis não poderão passar por ela. Antes de descrevermos os métodos de abordagem do subconsciente, você deve reconhecer que existem duas portas para o subconsciente. Uma porta abre-se para o mundo físico onde você vive, e o mundo só pode entrar por ela. A outra porta abre-se para dentro e conecta-se diretamente ao grande reservatório universal da inteligência infinita. É por essas duas portas que a prece atua.
É por essas duas portas que as esperanças, desejos e planos podem ser cumpridos mediante a definição de objetivo e o desejo ardente de realização. É por essas duas portas que todos os medos, dúvidas e desencorajamentos são traduzidos nas misérias da vida, caso seja permitido à mente subconsciente deter-se nessas condições indesejáveis. Cada pensamento que se envia para o subconsciente, cada pensamento que chega ao subconsciente pela negligência em processar e rejeitar pensamentos negativos inspirados pelo ambiente é automaticamente aceito pelo subconsciente e ativado. Uma das maiores incoerências da humanidade é que a maioria das pessoas passa a vida com a mente amplamente devotada a pensar em todas as coisas e circunstâncias que elas não querem: pobreza, fracasso, má saúde, infelicidade e dor física, e elas indagam por que são amaldiçoadas com todas essas condições indesejáveis. A mente atrai o exato equivalente material daquilo que se pensa com mais frequência. Junto com essa afirmação, lembre que o Criador proveu toda pessoa normal com o direito e o poder completo e imutável de controlar e dirigir seu poder mental para quaisquer finalidades escolhidas, e você não terá dificuldade em reconhecer que todas as circunstâncias indesejáveis com que uma pessoa depara são resultado da negligência em tomar posse da mente e guiá-la para os fins desejados. Hipocondria, a palavra crucial hipocondria significa enfermidade física e imaginária. É uma afirmação conservadora dizer que essa enfermidade causa mais problemas para médicos e dentistas do que todas as enfermidades reais conhecidas pela humanidade. O medo dos problemas de saúde e de seu primo irmão, o medo da dor física, são estados mentais herdados e constituem um dos 7 medos básicos de que todas as pessoas sofrem vez que outra. Em minhas palestras públicas há alguns anos, fiz demonstrações impressionantes da natureza do medo inato de problemas de saúde e dor física. Demonstrações que provaram que pessoas sem um único vestígio de enfermidade física podem ficar violentamente enfermas por mera sugestão. A técnica com que isso foi demonstrado é muito simples. A demonstração foi realizada com a ajuda de 4 assistentes, situados secretamente em vários lugares dentro e fora do auditório onde eu palestrava. Uma vítima foi secretamente escolhida na plateia por um comitê dos meus alunos. No intervalo, mediante combinação prévia com meus ajudantes, cada um deles abordou a vítima com perguntas. O ajudante número 1 perguntou: "Você não está se sentindo bem? Parece doente." O ajudante número 2 chegava apressado na vítima e exclamava com voz agitada: "Ei, meu amigo, parece que você está prestes a desmaiar. Posso lhe trazer uma água?" O ajudante número 3 logo aparecia e dizia para a vítima: "Me dê sua mão. Parece que você está prestes a desfalecer." Então, virando-se para os que estavam olhando, acrescentava: "Aqui, pessoal, ajudem-me a encontrar um local para essa pessoa deitar. Ele está doente." Se a vítima não tivesse de fato desmaiado até então, em geral desmaiava. Quando o 4º ajudante chegava, pegava-o pelo braço e gritava: "Alguém! Chame um médico depressa. Essa pessoa necessita de atendimento." Realizei esse experimento várias vezes e não houve ocasião em que não deixasse a vítima temporariamente enferma. Certa vez a pessoa escolhida para o experimento, um homem na faixa dos 30 anos, desfaleceu tão
completamente que precisou ser hospitalizado por um breve período. Os médicos enfim convenceram-no de que ele fora vítima de uma experiência ardilosa. Depois desse episódio, não tentei mais experimentos dessa natureza. Convença o subconsciente de que você está enfermo, e ele irá trabalhar na mesma hora para levar a convicção à conclusão lógica, deixando-o realmente enfermo. A hipocondria muitas vezes produz sintomas físicos reais de uma enfermidade, tais como erupção cutânea, indisposição estomacal ou dor de cabeça, quando a verdadeira causa nada mais é do que medo. Detentos da penitenciária estadual de Ohio antigamente pregavam uma peça cruel nos recém-chegados à prisão. A peça consistia em um comitê dos presos acusar o novato de alguma infração imaginária das regras da prisão e então condena-lo à morte. A vítima era vendada, as mãos eram atadas atrás do corpo, e a cabeça era colocada em cima de um barril, com vários homens segurando firme. A seguir, alguém da gangue perguntava se a faca estava bem afiada. Um outro respondia: sim, afiei logo depois que matamos o último homem. Aqui está, agora vamos dar jeito nele para que não possa gritar. Concluída essa parte da cerimônia, passavam um pente áspero no pescoço da vítima, rapidamente acompanhado de tinta vermelha derramada em cima do pescoço. A seguir, a vítima era solta, e todos corriam para se esconder. Geralmente a primeira coisa que a vítima fazia era arrancar a venda dos olhos e passar as mãos no pescoço, o que é claro que levava a pensar que a garganta fora cortada, pois havia sangue nas mãos. Em certa ocasião, uma vítima ficou tão horrivelmente apavorada que saiu correndo e gritando que havia sido assassinada. O detento teve que ser capturado e subjugado pelos guardas da prisão, ficando depois hospitalizado por vários dias para se recuperar do choque, não obstante poder ver claramente que a garganta não fora cortada. O medo de doenças e o medo de dor física são medos inatos, que vêm à tona e tomam conta à menor provocação. Entretanto, o medo em si é sempre muito pior do que a coisa temida. Como disse Franklin Roosevelt em seu primeiro mandato, quando o país foi amaldiçoado por um surto de medo, a única coisa de que temos que ter medo é do medo em si. Essa verdade pode muito bem ser parafraseada no medo de tratamento dentário, pois as técnicas odontológicas modernas removeram praticamente toda a dor física de cada parte do corpo do paciente, exceto o cérebro, onde o medo da dor existe como uma condição mental criada muito antes da pessoa sentar na cadeira do dentista. Como chegar ao subconsciente e influenciá-lo? A seção subconsciente da mente recebe influências ativadoras de 3 fontes. Primeiro, de todas as fontes externas que transmitem influências ao indivíduo. Por meio dos 5 sentidos físicos, incluindo, é claro, as palavras e ações de outros que chamam a atenção. Em segundo, do 6º sentido, que capta pensamentos emitidos por outros e os transmite ao indivíduo por telepatia. Em terceiro, dos pensamentos do indivíduo, incluindo pensamentos enviados deliberadamente para o subconsciente na forma de metas, planos ou desejos e pensamentos aleatórios a que a pessoa cede sem um específico. Pensamentos aleatórios que chegam a ele, bons ou maus para o indivíduo, é claramente sugerido que a maneira de colocar o subconsciente a trabalhar de modo útil é dando a ele ordens definidas sobre o que se deseja.
Em se tratando de dar ordens ao subconsciente, existem algumas instruções que devem ser seguidas ao pé da letra. 1. Escreva uma declaração clara sobre o que deseja em que o subconsciente atue e estabeleça um período definido dentro do qual você quer a ação. Memorize essa declaração e a repita para si, em voz alta, centenas de vezes ao dia, especialmente antes de ir dormir. 2. Quando repetir sua declaração, acredite que o subconsciente agirá sobre ela e veja se já de posse daquilo que consta em sua declaração. Encerre a declaração expressando gratidão por ter recebido o que pediu. 3. Antes de repetir sua declaração para o subconsciente, coloque-se em um estado intenso de entusiasmo emocional e alegria devido à sensação interior de que seu pedido será atendido. O subconsciente age quase que instantaneamente em pensamentos expressos em qualquer estado de emoção intensa, negativa ou positiva. Esta última frase é altamente significativa. Por favor, leia de novo e pense nisso. Como condicionar a mente para tratamento dentário? Chegamos agora às instruções detalhadas com que se pode condicionar a mente para tratamento dentário e, mediante leves mudanças na fórmula, condicionar a mente para enfrentar qualquer circunstância desagradável que se apresente, tal como uma cirurgia extensa, a perda de entes queridos por morte, etc. As instruções são as seguintes. Prepare todo o corpo físico para a cirurgia com um jejum total de 3 a 7 dias, que deve ser conduzido sob a supervisão de seu médico. 2 dias antes do início do jejum, não coma nada além de frutas frescas e beba apenas suco de frutas. Também abstenha-se de cigarro e café. Você ficará um pouco nervoso durante esses 2 dias, mas não deixe isso desanimá-lo. Ao final dos 2 dias, comece o jejum e não ingira nada exceto água com 2 ou 3 gotas de suco de limão em cada copo. Beba toda a água que puder, até 12 ou mais copos por dia. Quando o jejum terminar, não coma nada no primeiro dia a não ser um prato de sopa de legumes sem gordura e uma fatia de pão integral ou torrada. No segundo dia, tome 2 pratos de sopa de legumes com 2 fatias de pão, um prato de manhã e outro à tarde. A partir do terceiro dia, você pode comer o que lhe apetecer, contanto que coma com moderação. É da maior importância que você volte a seus hábitos alimentares gradativamente. No geral, esse é o procedimento a seguir, mas todos os detalhes, incluindo o número de dias que você deve jejuar, devem ser cuidadosamente examinados por seu médico antes de você começar o jejum. O propósito do jejum em termos físicos é dar a todo o seu corpo, estômago, órgãos digestivos, sistema de eliminação, corrente sanguínea, uma oportunidade de tirar férias. Em termos mentais, o propósito do jejum é mostrar que você é o senhor do seu estômago. Uma vez que tenha dominado o desejo por comida, você terá pouca ou nenhuma dificuldade para dominar o medo de dor física. Um outro objetivo do jejum é condicionar sua mente para uma fácil comunicação com a mente subconsciente. Durante o jejum, seu subconsciente ficará muito sensível a todas as influências ao redor, por isso cuidado com gente negativa e discussões sobre assuntos negativos. B. A partir do primeiro dia de jejum, faça um tratamento por autossugestão, repetindo a seguinte instrução para seu subconsciente pelo menos uma vez a cada hora, exceto quando estiver dormindo, durante todo o jejum. 1.
Tenho total confiança em meu dentista, em sua capacidade, seu caráter e experiência em odontologia. 2. Enquanto meu tratamento dentário estiver sendo executado por meu dentista, dissociarei minha mente disso por completo, mantendo-a na coisa que mais desejo na vida, que é 3. Desejo que meu tratamento dentário seja feito porque somara a minha aparência pessoal e irá melhorar minha saúde física. Como desejo isso, vou me submeter à operação como uma oportunidade bem-vinda de provar a mim mesmo que minha mente é mais forte do que a emoção do medo. 4. Por meio desta, direciono meu subconsciente para que assuma o controle de meu desejo conforme o expressei e o execute nos mínimos detalhes, com isso fazendo de minha experiência dentária um interlúdio magnífico. Por meio dessa experiência, farei descobertas relativas aos poderes de minha mente, com os quais guiarei todo o meu futuro, a fim de obter mais alegria da vida. Essas instruções são simples e compreensíveis, mas vão apresentar um novo estilo de vida que pode suavizar o caminho em todas as suas futuras experiências e relações humanas, bem como conduzi-lo pela cirurgia dentária sem o menor incômodo. Nessas instruções, apresentei a condição mais favorável em que você pode dar diretrizes ao subconsciente, durante um G1. Nesta condição, seu subconsciente estará muito alerta e dócil a qualquer influência que você dirija a ele ou a qualquer influência que possa chegar a ele por sua negligência em manter-se longe de influências negativas. Vamos agora a umas poucas palavras sobre o tema do G1. Aqui estão alguns benefícios disponíveis pelo hábito de jejuar, muito além do fato de que jejuar é um excelente método de preparar o subconsciente para receber e executar suas diretrizes. O G1, que deve ser executado pelo menos uma ou das vezes por ano. Tonifica todo o corpo físico e ajuda a aumentar a resistência do organismo à doença. Jejuar proporciona uma oportunidade para se quebrar facilmente os hábitos de fumar e tomar café e bebidas alcoólicas. Se você tem por hábito fumar ou beber álcool, terá que readquirir o hábito depois de fazer o G1, caso deseje voltar a fumar ou beber. Jejuar propicia um relacionamento muito íntimo com os poderes espirituais pessoais, sendo este o principal motivo para as diretrizes dadas ao subconsciente durante um G1 serem tão efetivas e atuarem tão rapidamente. O G1 é um hábito excelente para a maioria das pessoas neuróticas e melancólicas que sofrem enfermidades imaginárias, desde que executado sempre sob a supervisão de um médico de boa reputação. G1 não é brincadeira e jamais deve ser feito por ninguém a não ser por ordem médica. Os médicos de algumas escolas terapêuticas usam o G1 com sucesso na cura de muitas enfermidades físicas. E jejuar não será difícil para quem seguir as instruções que dei aqui e mantiver a mente ativamente ocupada durante o G1, fornecendo diretrizes para o subconsciente. Um dos principais motivos para o hábito do G1 é que escancara o portal para o subconsciente, e com isso pode-se dar qualquer instrução desejada ao subconsciente. Se você nunca fez um G1 voluntário, terá um grande prazer quando experimentar pela primeira vez. Talvez você fique um pouco nervoso nos 2 primeiros dias, especialmente se bebe álcool ou café, mas dali em diante terá uma experiência inédita. Reconhecer que dominou o apetite por comida dará
Uma base sólida de onde você pode e talvez vá desenvolver o domínio sobre muitas outras coisas, tais como pobreza, fracasso, derrota e medo de todos os tipos. Não é uma promessa digna do esforço de jejuar. Enquanto estiver de jejum você vai experimentar a recordação de coisas que aconteceram quando era criancinha e uma sensação de autoconfiança que talvez nunca tenha sentido antes. Há alguns anos, quando eu era sócio de Bernard McFadden, tive um surto de gripe. Depois que o surto pareceu ter passado, tive curtas recidivas mais brandas. Mais ou menos a cada 2 semanas. Ao falar disso com McFadden, ele disse: por que não faz um jejum e mata esse bicho da gripe de fome? Por quê? Continuar a alimentá-lo. Ele então me deu instruções para o jejum. Jejue por 7 dias, sob as mesmas instruções que dei aqui, com o resultado de que a gripe foi completamente eliminada. Mais importante ainda, com a experiência aprendi um sistema de condicionamento físico que sigo desde então, um sistema que me deu imunidade contra o resfriado comum e a gripe. Minha esposa e eu jejuamos juntos pelo menos uma vez por ano. Fazemos desse hábito uma espécie de jogo agradável e passamos sem inconveniência ou desconforto. 2 ou mais pessoas jejuando juntas, em atitude mental agradável, experimentam benefícios ainda maiores do que uma passando pela experiência sozinha. Na preparação para tratamento dentário ou cirurgia, o jejum deve ser concluído pelo menos 2 semanas antes do início do procedimento. Enquanto isso, após o término do jejum, o médico deve examinar todo o seu organismo e se certificar de que os exames de sangue e urina e os testes cardíacos estejam satisfatórios. Em alguns casos, após uma experiência de jejum, a dieta pode necessitar de suplementos alimentares na forma de vitaminas, mas esses devem ser prescritos por seu médico e não comprados por ideia sua. Muitas vezes acontece que, após a extração dos dentes, especialmente quando a indicação de dentadura completa, as gengivas não cicatrizam satisfatoriamente, e o dentista considera necessário prescrever suplementos vitamínicos. Outra sugestão a respeito do jejum: não pratique quaisquer atividades físicas pesadas durante o jejum. Tarefas domésticas e trabalho leve podem ser realizados sem interrupção, mas o excesso de esforço de qualquer natureza deve ser evitado. Existem muitos bons livros sobre jejum, uma lista deles está disponível em todas as bibliotecas públicas. Um dos melhores que posso recomendar é How to Fast, como jejuar, de Bernard McFadden. McFadden condicionou sua mente tão completamente para o domínio da dor física por meio do jejum há alguns anos que sentou-se na cadeira do dentista e teve os dentes extraídos sem o auxílio de qualquer tipo de anestésico. Embora isso mostre que a dor pode ser dominada pelo controle mental, pessoalmente acredito na anestesia quando se trata de uma cirurgia importante ou extração de dentes. O procedimento que descreve aqui pode ser aplicado para o domínio da pobreza e a obtenção de riqueza ou prosperidade financeira, assim como para o condicionamento mental para a cirurgia dentária. Só é preciso mudar a declaração de propósito para se adequar a qualquer objetivo desejado. Não existem limitações para o poder da mente, exceto aquelas que o indivíduo estabelece para si mesmo ou permite que sejam estabelecidas por influências externas. De fato, o que quer que a mente possa conceber e acreditar, a mente pode
Alcançar. Estude bem as 3 palavras-chave da frase anterior, pois sintetizam a totalidade e a substância deste capítulo. Seu sucesso na aplicação da fórmula de condicionamento mental apresentada neste capítulo vai depender em larga medida da atitude mental com que você a aplicar. Se acreditar que obterá resultados satisfatórios, você obterá. Ao fornecer diretrizes para sua mente subconsciente mediante a declaração preparada com esse objetivo, você pode acelerar o sucesso repetindo a declaração como uma prece, colocando assim todo o poder de sua crença religiosa no apoio de sua declaração. A palavra crença simboliza um poder que não tem limitações dentro da razão, e podemos encontrar evidência de sua influência sempre que vemos pessoas que alcançaram sucesso digno de nota em qualquer vocação. Thomas Edison acreditava que poderia aperfeiçoar uma lâmpada elétrica incandescente, e essa crença conduziu-o com sucesso por 10.000 fracassos antes de ele obter a resposta que procurava. Marconi acreditava que o éter podia carregar vibrações do som sem o uso de fios, e essa crença conduziu-o por muitos fracassos, até ele finalmente ser recompensado com o triunfo e dar ao mundo o primeiro meio de comunicação sem fio. Colombo acreditava que poderia encontrar terra em uma parte não mapeada do Oceano Atlântico e navegou até encontrar, a despeito da ameaça de motim de marinheiros que não eram tão abençoados quanto ele com a capacidade da crença. Madame Ernestine Schumann Heinck acreditava que poderia ser uma grande cantora de ópera, embora o professor de canto a tivesse aconselhado a voltar para a máquina de costura e se contentar em ser costureira. Sua crença foi recompensada com o sucesso. Helen Keller acreditava que poderia aprender a falar a despeito da perda da fala, visão e audição, e sua crença restaurou a fala e ajudou-a a se tornar um exemplo brilhante de encorajamento para todas as pessoas tentadas a desistir em desespero por causa de alguma doença ou deformidade. Henry Ford acreditava que poderia construir um veículo pequeno sem cavalo, que proporcionaria um transporte rápido e de baixo custo e, a despeito do brado generalizado de doido e do ceticismo do mundo, ele circundou a Terra com o produto de sua crença e ficou imensamente rico. Madame Marie Curie acreditava que o metal rádio existia e incumbiu-se da tarefa de encontrar sua fonte, a despeito de ninguém jamais ter visto o rádio e ninguém saber onde começar a procurar por ele. A crença dela finalmente revelou a fonte do precioso metal. Quando meu filho nasceu sem orelhas e fui informado pelo médico que o trouxe ao mundo que ele seria surdo a vida inteira, acreditei que eu tinha o poder de influenciar a natureza a improvisar um sistema auditivo para ele. Então, trabalhei com a mente subconsciente de meu filho e fui recompensado quando 65% de sua audição natural foi recuperada. E, quando chegou a hora de ter todos os meus dentes extraídos para colocar dentaduras, eu acreditei, não, eu sabia, que passaria pela operação sem o menor desconforto. Eu sabia porque vezes sem conta tinha visto a mente humana dominar a dor física e todas as outras circunstâncias desagradáveis com que as pessoas deparam de tempos em tempos. Eu sabia porque aprendi com a experiência que minha capacidade de crença podia remover todos os obstáculos que surgissem em meu caminho e deixar de lado todas as minhas limitações autoimpostas. A mais profunda verdade conhecida pelo homem é que apenas o homem
Recebeu o privilégio inexorável de controlar e dirigir sua mente para quaisquer finalidades de sua escolha. Todas as outras criaturas nascem limitadas por um padrão de instinto, que não podem mudar e além do qual não podem agir. A prerrogativa distintiva sugere que seja essa a chave para o controle do homem de seu destino neste mundo, e sabemos que negligência ou fracasso em fazer uso dessa prerrogativa traz punição definida na forma de miséria, pobreza, fracasso, derrota, enfermidade, desespero e outros estados mentais negativos. Também sabemos que a aceitação e uso dessa imensa prerrogativa dá ao homem a chave para o seu próprio destino. Aqui está então o milagre supremo, o poder de tomar posse da própria mente e dirigi-la com sucesso para quaisquer finalidades escolhidas. E outro milagre de importância apenas levemente menor consiste no fato de que, junto com a grande dádiva do direito do homem de tomar posse de sua mente, foi fornecida a fonte de poder que torna tal dádiva ilimitada nas realizações do homem. Esse milagre secundário é a mente subconsciente, com a qual o homem pode contatar e aproveitar os poderes universais da inteligência infinita. O método para se contatar a inteligência infinita por meio da mente subconsciente é simples, consiste na repetição de um pensamento, desejo ou objetivo, trazendo-o à mente consciente com frequência e expressando-o em voz alta, em estado de grande emoção, capacitando assim o subconsciente a agir a respeito de modo inteligente. A mente subconsciente não agirá a respeito de nenhuma ideia, plano ou objetivo que não seja claramente expresso. Na frase anterior você tem uma pista do principal motivo por que tanta gente fracassa em obter resultados satisfatórios da mente subconsciente. E também do principal motivo por que a maioria das pessoas são fracassadas em vez de bem-sucedidas. Quando der diretrizes à sua mente subconsciente, seja preciso, afirme claramente seus desejos e você não ficará decepcionado, contanto que coloque emoção em suas diretrizes com a firme crença de que elas serão levadas a cabo. Com esse procedimento, o poder que opera o universo estará à sua disposição. Atitude mental positiva. Rio, Napoleão 9.788.568.014.134. 312 páginas. Compre agora e leia. Sua mente é um talismã secreto. De um lado é dominado pelas letras AMP, atitude mental positiva, e, por outro, pelas letras AMN, atitude mental negativa. Uma atitude positiva irá, naturalmente, atrair sucesso e prosperidade. A atitude negativa vai roubá-lo de tudo que torna a vida digna de ser vivida.